Olá, boa tarde. Sexta-feira, 6 de novembro de 2020. Hoje é Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil e Dia Nacional do Riso. O Boletim Guará está no ar. E vamos começar o Boletim Guará de hoje já mostrando o debate Guará que aconteceu ontem às 10 horas da noite, aqui nos estúdios Guará. O debate teve a participação de todos os candidatos à Prefeitura de São Luís. João Carvalho traz os detalhes dos bastidores. Os candidatos chegaram pouco antes do horário marcado para o debate. O primeiro foi Rubem Júnior, em seguida, Bira do Pindaré. Depois, Silvio Antônio, seguido por Hertir Dias, Franklin Douglas, Doutor Iglesio, Geisael, Eduardo Braide, Duarte e, por último, Neto Evangelista. Todos os 10 candidatos estiveram presentes, o que mostra a valorização que o debate Guará teve, o último entre todos os que foram programados pelas empresas de comunicação. O formato foi o mais democrático possível. Cada candidato teve 30 segundos para se apresentar. Em seguida, foram sorteados, na ordem, o nome de quem faria a pergunta e o de quem responderia. O tema foi livre nos 3 primeiros blocos. Quem perguntou teve direito à réplica. No quarto bloco, algo inédito. Os candidatos tiveram espaço reservado para os direitos de resposta, mas somente um foi utilizado. Ao final, fizeram as considerações finais. O formato agradou a todos. Cada debate agrega informação, agrega compreensão das pessoas sobre quem é quem na eleição e permite que assim o povo possa tomar uma decisão consciente. E o que nós queremos é exatamente isso, o voto da consciência e do coração. Eu espero que esteja todos os candidatos. A gente pode fazer muito mais do que um debate, a gente pode fazer um embate de propostas, de ideia e de projeto, porque o que está em debate é justamente o orçamento, para onde é que vai. Esse é o elemento fundamental, se vai para os ricos, se vai para os pobres. Momento importante, reta final de campanha, a noite da democracia, e hoje nós vamos mostrar de forma muito clara como é que nós vamos tirar do papel os compromissos que nós assumimos em nosso programa de governo para colocar na realidade da sua vida, para você viver em uma São Luís melhor a partir do ano que vem. Guará está de parabéns, a democracia ela avança quando se colocam as propostas de todos os candidatos. Lamentavelmente, a gente, como você pode escutar aqui, não está tendo respeito às regras do debate desde a chegada, mas a gente espera, apesar desses pesares aí, que tenhamos um ótimo debate, propostas para São Luís e não esse festival que já começa de uma maneira tão inadequada. É uma ótima oportunidade da gente mostrar quem são os candidatos, quem são os times dos candidatos, quais as propostas e também qual o serviço realizado na cidade. Não tenho dúvida de que vai ser um bom momento para o eleitor decidir que o melhor caminho é Rubens 65. Nós vamos participar de todos os debates, embates, entrevistas sabatinas que estamos sendo convidados, porque nós entendemos que é um espaço primordial, principalmente para uma candidatura como a minha, de um partido que não tem direito ao tempo na propaganda eleitoral. E o que a gente espera é que a gente possa fazer um debate de alto nível. Necessário e importante o canal que a TV Guará abre para a população estar acompanhando todos os candidatos a prefeito de São Luís, o que cada um já fez, o que está fazendo, o que pretende fazer pela nossa cidade. É fundamental esse canal de diálogo para que a população possa tomar a melhor decisão para a cidade de São Luís. Poder mostrar a você quais são as melhores propostas e você contraditar com a prática e as promessas dos outros candidatos dos governos, os candidatos deputados. E, sobretudo, de fortalecer o debate democrático, que é aqui, de fato, que a gente contrapõe ideias e contrapõe posturas que pode ajudar o eleitor e a eleitora a decidir de forma correta o voto nestas eleições. Parabenizo a TV Guará por essa tradição, sempre realizar os debates nas eleições aqui em São Luís, no estado do Maranhão. E, claro, não poderia deixar de participar para conversar com as pessoas, apresentar nossos compromissos, fazer com que as pessoas possam ver mais do que os nossos compromissos, mas também o nosso histórico de resultado e de ações. Parabenizar a Guará por esse debate, de fato verdadeiramente democrático, com a participação de todos os candidatos, dando a oportunidade aos eleitores de escolher aqueles que vão apresentar as melhores propostas, as melhores ideias, também de acordo com a ideologia de cada um. O debate Guará foi transmitido pela TV e pela Rádio Web Guará. Nos estúdios, a equipe do Questão de Ordem. Último debate antes das eleições, né? Faltam 10 dias apenas e aqui nos intervalos estamos fazendo todos os comentários em relação aos candidatos, em relação ao debate, em relação às perguntas, às respostas. Para os jornalistas que acompanharam o debate na redação da Guará,
Este último encontro demonstrou a serenidade dos candidatos e a melhor oportunidade para conhecer as propostas. O mais importante é o comportamento, ou melhor, foi o comportamento dos candidatos durante o debate. Quando todo mundo esperava que haveria um embate, né, a TV Guará criou todo um ambiente, depois de muitas reuniões, depois de muita conversa com todos os candidatos, eles entenderam que o papel deles é mostrar o porquê eles querem ser prefeito de São Luís. A TV Guará cumpriu o seu papel, né? Então, demonstrou que é possível ser feito, porque muitos diziam que nesse momento de pandemia não se deveria, não se poderia fazer um debate desse gênero, né? A Guará foi além daqueles que estavam, vamos dizer assim, legalmente considerados a ser entrevistados, a participar do debate. Ela abrigou a todos e aí se viu que isso é possível. Às 3 horas do debate Guará foi a oportunidade que o eleitor tinha para tirar as dúvidas sobre os planos de governo dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Aqueles que ainda tiverem a vontade de esclarecer um pouco mais, podem rever o debate no canal da TV Guará no YouTube. A gente fica extremamente satisfeito de ver que exatamente nós cumprimos com o papel nosso, o objetivo nosso, e a TV Guará, ao longo das campanhas eleitorais todas, ela sempre tem se destacado dentro da nossa cidade, dentro da nossa comunidade. E nós procuramos exatamente trazer de uma forma extremamente democrática todos os candidatos para que, de forma extremamente democrática, repetindo, apresentar suas propostas para que os telespectadores, a população de São Luís, pudesse avaliá-los e que, com certeza, saiba escolher aquele que melhor possa administrar a nossa cidade. Pois vale a pena frisar, foi um espaço democrático, onde os eleitores puderam perceber, ver, conhecer melhor seus candidatos, o perfil, as propostas e também o comportamento. Voltamos depois do intervalo, aguarde um instante só. E o assunto ainda é eleição. Faltando aí praticamente uma semana para o pleito municipal, o Tribunal Superior Eleitoral adotou medidas e cuidados sanitários para eleitores e mesários na hora de votar. O Tribunal Superior Eleitoral adotou medidas e cuidados sanitários para eleitores e mesários na hora de votar. Conforme protocolo, todas as sessões eleitorais terão álcool gel para higienização das mãos. E para garantir ainda mais segurança, o uso de máscaras será obrigatório por eleitores e profissionais. E o uso individual de caneta, já que neste ano a biometria não vai ser utilizada. Nossos mesários vão trabalhar com toda a segurança, usando máscara, disponibilizando o gel, usando máscara facial, mantendo certa distância do eleitor. Para reduzir qualquer possibilidade de contágio, a pessoa que não estiver bem de saúde, apresentar febre ou diagnóstico de Covid-19, não será obrigada a votar no próximo dia 15. A justificativa do não comparecimento vai poder ser realizada com atestado médico a partir de janeiro pelo aplicativo e-Título, baixado em qualquer smartphone. A justificativa do eleitor que não puder comparecer no dia da eleição por suspeita de coronavírus poderá ser feita até o dia 14 de janeiro de 2021 em primeiro turno e dia 28 de janeiro do mesmo ano nas cidades que houver segundo turno. E a partir daí, então, o juiz eleitoral deve verificar e, se entender que aquele motivo foi suficiente para o eleitor não ir votar, ele então vai dar como justificada essa ausência do eleitor. Bom, e o Ministério Público Eleitoral flagrou cartazes de candidatos colados em áreas proibidas por lei. A ação fez parte de uma fiscalização do MP. Eles estão por todo lado.
deixando a cidade mais feia, com uma estética desagradável. Os cartazes de candidatos só conseguem fazer um efeito: poluir a paisagem, principalmente nas zonas urbanas. Pior é quando elas estragam trabalhos que tentam dar um ar mais agradável, como no caso dos grafites. As artes, feitas geralmente em muros e paredes sem nenhuma vida, dão um aspecto melhor, às vezes transformando áreas mal vistas em regiões coloridas e com mais vidas. Só que ninguém consegue ver o que está por trás do rosto do candidato ali colado. Um crime duplo. Além de estragar a arte, os cartazes colados em muros ferem a legalidade. O decreto 25.300 de 2003 proíbe a colocação ou exibição de anúncio em obras de arte e que contraria a legislação ordinária, entre elas a legislação eleitoral. Mas nada disso intimida os candidatos a poluírem os muros como bem entendem. Um abuso. Assim entende quem faz as artes. Quando alguma publicidade comercial ou eleitoral apaga um trabalho artístico, fica claro com isso a perda completa da questão moral e da intervenção da juventude dentro da cidade. É como se fosse tipo assim, para mim isso não interessa, vamos apagar, entendeu? Enquanto a cidade reclama em relação a isso. As pessoas às vezes reclamam com a falta de atividades artísticas, culturais urbanas dentro da cidade, porém quando esse tipo de coisa acontece, existe uma defesa velada de tipo assim, não vamos reclamar sobre isso. Os candidatos podem colar cartazes, quando os artistas reclamam, existe uma divisão das pessoas entre pessoas que apoiam e pessoas que não apoiam, mas no final das contas, quem realmente sai no prejuízo é a cidade por completo. As imagens mostram claramente como o trabalho dos grafiteiros foi danificado. Diversos cartazes colados exatamente em cima das artes. A cena se repete em diversas partes da cidade. No final do mês passado, o Ministério Público Eleitoral realizou um levantamento nas ruas de São Luís, onde foram encontrados 43 cartazes fixados em áreas públicas e estabelecimentos comerciais. Segundo o MPE, a fixação de cartazes em muros traz consequências desastrosas para a paisagem urbana das cidades. Por conta disso, os candidatos vão ser notificados para retirarem os cartazes sob pena de multa, o que não diminui a insatisfação de artistas em verem os grafites destruídos. A gente tem essa mobilização das pessoas, dos seguidores no Instagram, reclamando, repostando e mostrando para os candidatos, mostrando para os comerciantes que esse tipo de ação na cidade não é válida. Então, alguns pontos aí a considerar. Primeiro que, como o próprio João Carvalho falou, enfeia a paisagem urbana, deixa tudo mais feio. Segundo, que é crime, né, fora da lei. Terceiro, que pode servir aí de um termômetro para os eleitores para saber qual é o candidato que realmente se importa com a cultura, com a arte urbana. Voltamos depois do intervalo, aguarde um instante só. De volta com o Boletim Guará, vamos falar agora da falta de infraestrutura em uma rua em Passo do Lumiar. A denúncia é dos moradores da rua Hilton Rocha. Aqui eu me encontro na Avenida Hilton Rocha, no loteamento Santa Clara, localizado no município de Passo do Lumiar. Segundo informações dos moradores, há mais de 10 anos, a rua não vê serviço de asfaltamento e nem de drenagem. Mas na última sexta-feira, uma equipe da atual prefeitura do município chegou ao local e, na esperança dos moradores de que o serviço seria realizado, deixaram a rua pior do que já estava, totalmente intrafegável. E para trafegar pela rua é preciso fazer malabarismo. Aqui carro não passa mais. Se falta asfalto e pavimentação, há excesso de entulho, esgoto a céu aberto e muito lixo. Esse morador questiona com revolta a obra que a prefeitura da cidade tentou fazer nessa rua, mas o resultado foi esse. Perto da eleição, que uma pessoa quiser que vai asfaltar uma avenida dessa aqui tem mais de 3 quilômetros e dizendo que
o serviço a ser executado. Além do serviço de asfalto que não foi realizado, canos do sistema de abastecimento de água foi atingido pelo carro de serviço de raspagem, segundo informou o conhecido pai de santo da comunidade, Tabajara, que inclusive nesse dia estava nos preparativos da festa que realiza há mais de 20 anos. Por volta das 4h30, 5 horas, a gente se depara com uma máquina, né, raspando a rua, né, sem avisar a comunidade, sem nada, e raspando a rua, e a consequência disso era quebrar os canos que estavam na rua. É notório o transtorno que esses moradores estão tendo que vivenciar, e a tentativa deles por solução junto ao poder municipal parece estar longe de chegar em uma conclusão. Até hoje não houve uma desculpa, não houve um retorno. As equipes que eles estavam mandando para consertar os canos, eu acho que ainda estão a caminho, porque até hoje nunca chegaram. Se eu quis a água, eu tive que mandar uma pessoa particular ligar. A Prefeitura de Passo do Lumiar não respondeu à nossa produção sobre a denúncia que acabamos de mostrar na reportagem. A Agência de Mobilidade Urbana iniciou um processo de licitação. A intenção é melhorar os serviços oferecidos pelo transporte de ferry-boat. Confira os detalhes. Quem usa o serviço de ferry-boat conhece muito bem o que melhorou e o que permanece como sempre esteve. Um dos pontos mais reclamados é justamente o transporte. As condições das embarcações, a regularidade da saída das viagens, a manutenção das máquinas. Até acidentes entre elas aconteceu. Alguns pontos a serem melhorados. Para isso, a Agência de Mobilidade Urbana iniciou o processo de licitação, onde a empresa vencedora vai ter que atender diversos pontos. Está exigindo que após determinado período da assinatura do contrato, a empresa apresente novas embarcações. Estamos exigindo que os barcos disponibilizados eles façam a travessia de forma mais célere que os barcos que estão hoje. Então a gente prevê uma diminuição no tempo da viagem, uma qualidade melhor no conforto das cabines, no controle do ruído e melhorando o serviço como um todo, né? A primeira fase da licitação já foi iniciada. Abertura do certame, por assim dizer, e recolheu-se a documentação das empresas que estavam lá presentes e, diante da documentação recolhida, a equipe técnica da MOB irá realizar uma análise da proposta e posteriormente será retomada para divulgação de resultados ou alguma eventual diligência que ainda seja necessária. A expectativa é que, a partir das melhorias, o serviço fique bem mais eficiente. A empresa que eventualmente for consagrada vencedora, ela terá o direito de explorar esse serviço, o serviço pelo prazo de 20 anos, podendo ser renovável também. Então vai dar uma segurança jurídica muito grande para que a empresa possa vir, para que possa fazer investimentos significativos. Bom, o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí o horário eleitoral gratuito e depois Danilo Quixaba com o Fazemos Qualquer Negócio. Bom final de semana, até a próxima.